Olá, tudo bem com vocês? Finalmente descansando da eterna política. Agora voltamos para a psicanálise. Que bom, bom estar com vocês. O Rodrigo, ele me diz o seguinte: professora, poderia comentar um pouco sobre a jornada do herói? De que maneira ela contribui para a terapia nos dias de hoje? Veja bem, Rodrigo, a jornada do herói é uma coisa muito complexa, mas vamos colocar que a jornada do herói ela está dentro do campo da mitologia, não é? Então, assim, se nós pensarmos naquilo que a mitologia conta da vida do mito, Édipo, Narciso, sei lá, as ninfas, e todas essas figuras mitológicas, ela contando uma história de vida, e normalmente cheia de problemas, histórias trágicas, não é? E quando essas histórias trágicas são trazidas para a psicanálise, na verdade elas são praticamente as vivências do inconsciente da humanidade. Então, a jornada do herói seria exatamente você tem que transportar essa jornada mitológica de uma forma simbólica para a sua própria jornada. Né? Como é que você vai se tornar um herói? Um herói dos outros, um herói de você mesmo? Né? Fazer uma transposição da simbologia mitológica para os dias de hoje. Então, como é que você usa isso no seu consultório? Como é que a jornada do herói vai se adequar à vida daquela paciente ou daquele paciente? Tanto faz ser homem como mulher, não importa. Há uma adequação, você pode pegar a jornada do herói e pautar isso no dia a dia desse paciente. Claro, você não vai dizer isso, você não vai ensinar para o paciente o que é a jornada do herói, mas você sabendo o que é e conhecendo a vida do seu paciente, você pode fazer uma transcodificação de ideias. É como se você fizesse uma sobreposição de imagens. Coloca a pessoa na situação da jornada do herói e vê o que tem de diferente, igual, bom, ruim. Não sei se você está me entendendo. E isso a gente pode fazer com tudo, com todas as figuras mitológicas. Né? Você que está aí me ouvindo, procura na mitologia qual é o mito que você se identifica. É exatamente a tua neurose. Ou os mitos, né? Porque às vezes são vários. Eu espero que você tenha entendido. Aí o Vini faz uma pergunta aqui também bastante interessante. Né? Nós vamos explicar aqui, Vini. Olá, professora e amigos. Tenho buscado conhecer mais sobre a hipnose. Confesso que não me sinto atraído pela ideia do tratamento ou da aplicação da técnica como forma de acessar o inconsciente. Você acha que a hipnose pode ter perdido a credibilidade nas comunidades científicas e terapêuticas por conta dos números de fantásticos ilusionismos e de charlatões que difundiram sua aplicação espetaculosa nos programas de TV e nas mídias? Não, Vini, não acho. Eu vou te explicar o que é que acontece. Existem dois tipos de hipnose. Apenas 90% usa hipnose que não é a que nós usamos em psicanálise. É preciso entender isso. Então, assim, essa hipnose clássica, antiga, que traz sugestões, ela não nos interessa. Por que razão? Vamos imaginar aqui, Vini, vamos pensar em você, que eu nem sei se você fuma. Suponhamos que você fuma e que você vai num hipnólogo que não é psicanalista nem psicólogo e você diz assim, olha, eu preciso parar de fumar. Ele vai dizer, olha, nós vamos fazer 5 ou 10 sessões e nunca mais você vai fumar. Ele te coloca em hipnose. E quando você estiver hipnotizado, que existem várias comprimentos de onda, onde você tem as ondas cerebrais em que você fica na hipnose. Pode ser uma hipnose mais leve, uma hipnose mais comatosa, mais profunda, etc.
E esse hipnólogo, o hipnoterapeuta não, porque hipnoterapeuta é outra coisa. Esse hipnólogo vai começar a dar comandos do tipo: a partir de hoje, Vini, você nunca mais vai fumar. Cada vez que você vir um cigarro, você vai ter ânsia de vômito. E falando. Enfim, provavelmente você vai parar de fumar durante uns 2 ou 3 meses. Porém, esse hipnólogo não foi até as causas que motivaram você ter compulsão ou vício pelo cigarro. Ele fez o quê? Ele deslocou esse vício para algum outro vício. E isso vai aparecer dentro de uns meses. Então, por exemplo, Vini, depois de 3 meses você começa a roer unhas. Aí você fala assim: nossa, eu nunca roí unhas. Mas você não associa aquilo com o fato de você não estar fumando. Ou você começa a comer em demasiado. Porque esse tipo de hipnose sugestiva, ele faz uma troca sintomatológica. Psicanalista não trata sintoma, trata causas. Então a hipnose para psicanálise serve para quando o paciente tem mecanismos de defesa e precisa chegar no inconsciente. Mas quando ele chega nesse inconsciente hipnotizado, ele está naquilo que nós chamamos de estado alfagênico. Ele está relaxado, mas acordado. Ele sabe o que ele está dizendo. Então, ele é parecido com o estado de regressão, né? Ele começa a se lembrar de coisas que estavam inconscientizadas e vai falando delas. Essas coisas que poderão estar recalcadas no inconsciente, depois serão trabalhadas em terapia. Então, não é aquela hipnose que o curou. Aquela hipnose levou na causa dele estar fumando. E a partir dali, né, nós começamos a ter sessões semanais que não são de hipnose para elaborar o material que veio desta hipnose. Percebe a diferença? É visceralmente diferente. Agora, existe também a hipnose médica. A hipnose médica, que serve para dentistas e médicos, é a chamada hipnose comatosa, onde a pessoa fica num sono não fisiológico. E serve para as pessoas que são muito ansiosas, medrosas. Por exemplo, você vai no dentista, está com medo da anestesia, ele te coloca em hipnose só para você não ter medo da anestesia. Quando termina, ele tira você da hipnose. Um médico, você está com muito medo de entrar na sala de cirurgia, você pode fazer uma hipnose para ajudar a relaxar naquele momento difícil. Mas veja bem, são as utilizações e o conhecimento. Freud, no seu primeiro volume da coleção da Imago, das obras de Freud, o primeiro volume é inteirinho sobre hipnose, né? E eu li esse volume como li os outros, e no final do volume, depois que ele fala tudo, ele diz que ele não usa a hipnose porque naquela época as pacientes se sentiam seduzidas por ele. Ele troca o modelo hipnótico pelo modelo da associação livre. Mas hoje, nós, com o aparecimento do Dr. Milton Erickson, que criou a hipnose ericksoniana ou alfagênica, nós usamos sim, mas sempre com a fundamentação de buscar as causas e não de trocar os sintomas, entendeu, Vini? Mas não quer dizer que você seja obrigado a usar essa hipnose, é uma possibilidade. Eu espero, não sei, meu Deus, as coisas tocando aqui fora de hora, gente, desculpa. Mas eu gostaria de saber se você entendeu, você quiser mandar aqui uma resposta, ou se, não sei, né? Muito bem. O Rodrigo pergunta: um psicanalista pode realizar terapia de casal? A terapia de casal em psicanálise não é assim que acontece, como acontece em outras formas terapêuticas. Nós vamos ter que ter 2 analistas, um atende o marido, o outro atende a esposa, e eventualmente, uma vez por mês, podem se juntar os 4, né? Então, os 2 analistas conversam sobre aquele casal. Por quê? Porque senão nós vamos ter porradoterapia em vez de terapia de casal, né? Fica muito complicado um expor o outro na frente do outro.
E você acaba virando uma espécie de juiz, né? Muito complexo. E depois eles vão para casa brigando, dizendo que você defendeu A ou defendeu B. Então é muito complexo. É preciso haver 2 analistas, né, que tratam o casal. Esses analistas se conversam e uma vez por mês há uma reunião a 4 para avaliar como é que está indo essa terapia. Isso é o que se faz dentro da psicanálise integrativa. Nunca se esqueça que vocês estão na psicanálise integrativa. Existem psicanálises que também não praticam isso. Isso parte da nossa experiência clínica, tá bom? Eu tô vendo aqui que a Dodô Chaveirinha, Dolores entrou. Boa tarde, boa tarde. O Vini diz, com relação às idades energéticas, uma pessoa com fixação na fase anal pode, como consequência desse fenômeno psíquico, gerar em si mesmo um efeito fisiológico, como por exemplo a constipação. Veja bem, não é só a fase anal. Partindo da psicossomática, que está tão bem descrita por médicos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, já é a psicossomática, ela está consagrada no mundo, que é o fato da pessoa ter doenças físicas de origem psíquica. Então não é que a pessoa consegue, isso não é algo consciente. Existe um termo para isso que se chama bioquímica das emoções. Uma pessoa que fica fixada na fase anal, ela tem o prazer em reter as fezes. Porque o que a criança tem na fase anal, ela tem um prazer na membrana do ânus e no esfíncter, exatamente quando ela segura e quando ela retém e quando ela solta. Então, ela fica fixada nesse prazer. Claro está que o adulto também vai continuar fixado. Então, ele vai reter as fezes porque há um prazer em reter. A qualquer pessoa que fique fixado na fase anal, ele vai, sem dúvida, ter vários sintomas e um deles poderá ser a constipação pelo prazer de reter as fezes, como ele tem o prazer de reter tudo, né? Faz parte, né, de toda a demanda psíquica da fixação anal sádica, enfim, de todo o contexto da fixação anal, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Gislene. Gostei muito da jornada do herói, Rodrigo, é uma inspiração para não desistirmos. Muito bem, isso é bacana, Gislene. Rodrigo diz o seguinte, dizem que na situação analítica, o terapeuta deve se manter sempre em uma atitude profissional e neutra, isto é, nunca rir, chorar, se emocionar, fazer expressões faciais ou corporais, jamais partilhar reuniões sociais e preservar ao máximo seu anonimato para o paciente. Devemos seguir, enquanto psicanalistas, essas orientações? Algumas sim, algumas não. Com relação à atitude da neutralidade, quando você vir lá as regras do Freud, atenção flutuante, né? A neutralidade, que é não dar a sua opinião, não é? Não, rir sim, mas se o paciente te contar uma piada, por que você não vai rir? Você não pode rir no sentido de tornar o paciente ridículo. E você não vai chorar porque você está se emocionando com o problema dele. Isso se chama contratransferência. Claro que você se emociona muitas vezes. O que você não pode é expressar essa emoção, porque expressar é contratransferir. Né? Você vira para mim e fala assim, Fátima, eu quero matar minha mãe. E eu viro para você e digo, então usa esse porrete aqui. Ah, estou contratransferindo, né? Se você me falar, quero matar minha mãe, eu falo assim, Rodrigo, e o que você sente pela sua mãe? Por que você quer matá-la? Há sempre uma contrapergunta, né? Agora, ir em reuniões sociais eu não vejo problema nenhum. Eu particularmente vou. Por quê? Porque eu sou uma pessoa terapeutizada que eu sei separar o joio do trigo.
Eu não vou permitir que um paciente esteja comigo numa festa e venha me perguntar do problema dele. Agora, há um problema sim, se esses pacientes tiverem, por exemplo, um quadro psíquico grave, como uma psicose. Sim, esse paciente poderá. Por quê? Porque muitas vezes o psicótico ele tem delírios. Então, ele poderá haver uma outra situação que não está acontecendo. Agora, os nossos pacientes neuróticos, pelo amor de Deus, gente, só falta eu vou encontrar o paciente no carnaval sambando e vou dizer que eu não sambo, né? Que eu não faço cocô, não faço xixi, não arroto, eu não sou gente. Ah, pelo amor de Deus, né? Que coisa estúpida. Eu não vou detalhar a minha vida íntima. Mas isso também não vou detalhar para ninguém, vou detalhar para o analista. Isso não importa. Se o paciente me perguntar, você é casado? Eu vou dizer que sim, mas aí eu vou perguntar por que ele quer saber disso. Entende? Eu uso isso para saber dele. Tudo depende do quão psiquicamente você está bem. Para você se colocar numa situação, numa saia justa e você saber sair dela. Então, se eu tiver... Primeiro, eu não bebo. Eu não uso álcool. Então, se eu estiver numa mesa de bar e todo mundo beber, já aconteceu, e o paciente meu ficar bêbado, o máximo que eu faço é levá-lo para casa. E se ele falar um monte de coisa, eu vou deixar ele falando. Não me incomoda estar no ambiente. Eu tenho que saber como é que eu me comporto, né? Claro que o comportamento que eu vou ter com meu marido, com meus filhos, com a minha família é mas isso é para todo mundo, não é só para os psicanalistas, certo? A Gislaine, professor, outro dia li que em psicanálise nada se supera. O que acontece é a mudança no modo de se relacionar com o problema. Isso é verdade? Não. Não, Gislaine, não é verdade. Muitas coisas nós mudamos visceralmente. Por exemplo, o complexo de Édipo. Suponha você que você tem um paciente que tem um ciúme patológico, né? Como é um ciúme patológico? Ó, o paciente conta assim para você. Gislaine, olha, eu vou na casa da minha sogra com meu marido, eu não aguento ele conversando com a mãe dele, eu morro de ciúmes. Não é um ciúmes normal, é? Ele está conversando com a mãe. E você está lá atendendo a paciente e vocês chegam à conclusão, ela percebe que isso é um complexo de Édipo e que ela transfere para o marido o pai e transfere para a sogra a mãe e é aquele ciúme edípico. E conforme isso vai vindo na análise, essa paciente vai deixando de sentir esse ciúme patológico do marido. Isso acontece direto. Então, como é que não se supera? Claro, há pessoas que têm problemas mais graves e que não conseguem superá-los. A terapia vai mantendo, mas via de regra, não, senhora. Tem que superar, sim, senhora. Imagine. Que isso, gente? Eu fiz análise tanto tempo, eu brigava com a minha mãe. Hoje me dou super bem com ela. Por quê? Por causa da análise, me dou super bem com meu irmão. Puxa, eu acho que eu evoluí pra caramba com a análise. Claro, eu não virei Madre Teresa, não sou uma super heroína, nada. Mas eu melhorei muito, eu superei muitas coisas. Talvez a gente nunca supere tudo. Mas é uma bobagem. As pessoas superam e superam muito com a análise. Somente uma análise bem feita, né? O Vini, entendi perfeitamente, professora. Como ele disse, estou engatinhando no conhecimento e na aplicabilidade da hipnose. Estou lendo ensaios sobre a histeria e percebo que, de fato, Freud fez uso da hipnose por um bom tempo. É isso mesmo, Vini. Sabe o que acontece, Vini? É que assim, quando nós estamos estudando, a gente lê. Depois, quando nós passamos, quando você for fazer o estágio, um dia você experimenta fazer uma hipnose e você vê se você gosta, se ajuda seu paciente. Se ajudar, ótimo. Se não ajudar, eu realmente acho que a gente muda de técnica. Mas é bom ter um arcabouço de técnicas para que você, num paciente mais resistente, que nada está resolvendo, quanto mais técnicas você tem, mais possibilidades você tem de ajudar aquele paciente, certo? Então, eu sou sempre aberta a conhecer, inclusive, novas técnicas, tá? Ele diz, compreendi sobre a fase anal. Ótimo, Vini, obrigada. Rodrigo, excepcional seu esclarecimento sobre o comportamento do terapeuta. Obrigada. Sabe o que é isso, Rodrigo? São anos de
atendendo as pessoas, né? Então nós vamos começando a compreender como é que elas se comportam, não é verdade? No fundo nós somos todos iguais, somos feitos da mesma massa. A Silvia diz, boa tarde a todos. Boa tarde, Silvia. O Vini diz, tem um amigo psiquiatra que me sugeriu um estágio numa instituição psiquiátrica e se explicou. Segundo ele, a distinção acerca das patologias graves pode ser importante antes do início da psicanálise. A senhora concorda? A distinção... eu concordo em partes, né? Concordo. Sabe o que acontece? O psiquiatra, ele precisa do diagnóstico, senão ele não sabe que remédio dá. Porque só pelos sintomas é que ele medica. Nós, psicanalistas, não precisamos diagnosticar. O nosso trabalho, mesmo que a gente não saiba, olha que incrível, Vini, mesmo que a gente não saiba qual é a patologia do paciente e começar a aplicar a psicanálise, ele pode melhorar. Pode, eu não estou dizendo que vai. Então, nós temos uma vantagem sobre o psiquiatra. A técnica, suponha você, se você tem o paciente lá, você não sabe nem o que ele tem. Aí você deita o paciente no divã e fala assim, começa a me contar, por gentileza, a história da sua vida e os seus sonhos. E vamos fazer uma livre associação. Só com isso, você já traz material do inconsciente para chegar à conclusão qual é a patologia dele. O psiquiatra não. O psiquiatra precisa ouvir o que o paciente faz, ouvir a família, ele tem que ter os sintomas, porque ele vai dar remédio. Agora, eu acho que um estágio num lugar desses é bárbaro, mas você precisa ser supervisionado por um bom psicanalista para te ajudar nisso, entendeu? Professora, poderia falar sobre self e luminoso? Nossa! Luminoso, eu vou colocar grosso modo, tá? É tudo aquilo que a gente poderia colocar como divino. Eu não gosto muito da palavra espiritual, porque espiritual resvala assim um pouco para religioso. Então, assim, o que é divino, aquilo que são as divindades, né? Aquilo que é astral, que está além da nossa compreensão consciente. E o self seria uma coisa parecida com o eu, que é o local onde você tem uma série de quesitos, né? Você tem a tua obscuridade, você tem o seu eu, enfim, diferentemente do Freud, ok? A Rosana, oi Rosana, tudo bem? Uma mãe que domina o filho desde criança, chega a colocar esse filho para dormir com ela até os 13 anos, quem tem o complexo de Édipo, a mãe ou o filho? Olha, é a mãe gerando o complexo de Édipo no filho, quer dizer, porque uma mãe que coloca o filho para dormir com ela, primeiro, onde é que está esse pai? Ou não tem pai, né? O que o pai acha disso? Porque o pai, com 13 anos, né? Se eles transam, se eles fazem sexo, não vão fazer na frente do filho de 13 anos. Então já começa porque não deve ter marido, ou não deve ter pai, ou sei lá. Enfim, a mãe, tadinha, precisa de muita análise, né, Rosana? Ai, obrigado, Vini, diz que é meu fã. Muito obrigado, professora Silvia. Então, o que acontece? Gente, pelo amor de Deus, já pensou o filho da gente dormir com a gente até os... Claro, claro, a gente tem que pensar assim também. Eu tô com um filho doente, tá doente, então eu vou lá dormir na cama dele, do lado dele, para auxiliá-lo, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, isso virar regra? Isso é Édipo. Lulu, quem é Lulu Tudeia? Eu às vezes leio o nome errado, hein, gente? Não acha ruim, não. Professor, ainda estou na segunda semana da aula, mas queria muito entender sobre as leituras recomendadas. Devemos ler sempre na semana recomendada antes de passar para a próxima aula? Sim, por favor, que é para você conseguir postar o relatório na plataforma, porque depois eu leio e corrijo e vejo se está tudo ok. Se tiver tudo ok, eu coloco ok recebido. Se não tiver, eu vou dizer o que está errado, entendeu?
A Rosana diz, tem pai, mas ela colocou ele para dormir na sala. Então, quem tem o pinto em casa é a mãe. Desculpa o termo aqui para vocês. Quem tem o falo é a mãe que manda e que quer. E o pai aceitou dormir na sala, das duas uma, ou ele é um banana ou ele tem outra. Né? Porque não é possível uma mulher bota o marido para dormir na sala, para dormir com o filho. Ó, coloquem-se no lugar. O que é que vocês fariam numa situação dessas? Então, assim, tá tudo errado. O Vini diz, tenho conversado com uma amiga que amamentou a filha até os 45 anos. Aí eu preciso rir, Vini. Amamentou a filha até os 45 anos. Nunca tinha ouvido falar de uma coisa dessas. Que problemas psíquicos podem ser causados num caso desse? A mãe é psicótica e vai deixar a filha psicótica, porque... Já pensou a filha ter um namorado e ter que contar, olha, você dá licença porque eu vou dar uma mamadinha. Ah, é até os 5 anos ou até os 45, Vini? Decide, porque 45, até os 5. 45 ia ficar esquisito, até os 5. Vai criar uma fixação na fase oral. Isso eu não tenho dúvida, porque a gente tem que rir mesmo, né, Vini? 45 anos ia ser uma história pro fantástico, né? O que que acontece? A imunidade do ser humano está pronta aos 9 meses. E aí começam a nascer os dentinhos, né? Então, aos 9 meses, assim que a criança começa a ter dentinhos, ela vai podendo largar o seio e passando para uma alimentação sólida, que já com certeza já entrou, e mais a mamadeira. Então, a partir mais ou menos de 9 meses, 1 ano, 5 anos, ela fixou a criança na fase oral. Claro, gente, mas a mãe não tem culpa. Ninguém, filho não vem com aquela bula, dizendo, olha, faz isso, faz aquilo, ninguém sabe. Então, cabe a nós, psicanalistas, instrumentalizarmos e ensinarmos como são as coisas. Eu queria deixar um recado aqui para vocês a respeito da política, que eu não falei nada, e queria dizer para vocês que, na minha opinião, os políticos devem tratar de cuidar das finanças, da saúde, da educação e da segurança. Com relação a valores morais, éticos e educação, isso precisa ser dado pela família. Porque, realmente, se a família já não tem isso na sua constituição, eu sinto muito, não vai ter política no mundo que mude isso. E isso talvez seja um trabalho para nós, psicanalistas, ajudarmos essa população. Tá bom, gente? Eu queria encerrar o chat dizendo isso. Foi um prazer estar com vocês, muito obrigada e até segunda-feira.